Boa tarde, meus queridos. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Paulo Ricardo, de Ciências e Biologia, do município de Colina. Estarei iniciando com vocês, o projeto de educação online. Agradecer primeiramente ao meu amigo Montanha pelo convite de estar aqui trocando compartilhando esse conhecimento, trocando essa ideia. Agradecer a Secretaria de Educação também, pelo convite e por essa ideia maravilhosa que, aproveitando, infelizmente, tudo que está acontecendo pela pandemia do coronavírus, de certa forma levar a educação para todo mundo, pensando no bem-estar e na qualidade da educação sempre. Então, num primeiro momento, eu vou estar conversando com vocês sobre a importância da vacina, sobre por que é importante se vacinar. Quero conversar com vocês um pouco sobre o conceito histórico da vacina, como ela foi fabricada, como foi feita a primeira vacina, toda a evolução dela até nos dias de hoje, e terminar falando um pouco do movimento antivacina, do famigerado movimento antivacina que muita gente defende nos dias de hoje, e que eu particularmente quero dar a minha opinião. Não necessariamente significa que todos devem seguir. Então, nesse primeiro momento, eu vou estar conversando com vocês sobre a origem da vacina. Acredita-se que a primeira vacina ela tenha surgido por volta de mais ou menos 1918. Não me lembro o nome do cientista que dedicou o estudo da vacina. Eu sei que foi um inglês, porém não me recordo o nome, mas num primeiro momento, nesse período, o mundo estava sendo assolado pela varíola, que não sei se alguém conhece, é uma doença viral, extremamente perigosa, e que naquela época, imagina, as pessoas não tinham toda a tecnologia disponível para aquela época, e então qualquer doença se tornava perigosa. A varíola, então, nem se fala. Então muita gente morria de varíola naquele período. Então esse médico primeiramente observou, fez uma observação. Então eu só quero abrir um parênteses aqui antes de começar. Que tem a varíola bovina e tem a varíola humana. A varíola bovina, ela também pode ser passada para o humano, porém ela não tem a mesma letalidade da varíola humana. Ela é uma doença viral que ela tem menos letalidade. Para o ser humano ela é menos mortal. Você praticamente não sente tantos efeitos, tem alguns efeitos, mas não sente tantos efeitos quanto a varíola humana, que ela sim pode causar a morte. Então tem a varíola bovina, a varíola humana. Sabendo disso, ele começou a observar que as pessoas, as mulheres, na época que trabalhava na ordenha, as mulheres ordenhavam as vacas e elas contraíam a varíola bovina. E quando elas iam entrar em contato com a varíola humana, elas não manifestavam a varíola humana. De certa forma, elas criavam uma resistência contra a varíola. Então, depois dessa observação, ele resolveu fazer um estudo. Aí colocou em prática uma possível hipótese. Então, ele pegou uma criança, a criança não se ofereceu. Ele simplesmente pegou a criança e inoculou na criança a varíola bovina. Então a criança saudável, pegou, contraiu de forma artificial, ele que inoculou na criança a varíola bovina, e a varíola bovina ela não tem tanta letalidade. A criança, com 7, 8, 10 dias, voltou a ser saudável. O corpo produziu imunidade, produziu o que a gente chama de anticorpo. Depois que a criança ficou saudável, ele foi e inoculou na criança a varíola humana. Aí ela, a varíola que é letal para ser humano, a varíola humana. E ele observou que a criança simplesmente não manifestava doença. Observando, anotando tudo isso, ele logo concluiu que você entrando em contato, o corpo tendo contato primeiramente com a varíola bovina, criava-se uma resistência contra a varíola humana. Estava aí a primeira ideia de vacina. Ele vendeu a ideia para a Europa toda, isso chegou nas Américas, e assim estava-se criada a primeira vacina. E é interessante que vacina vem do latim e significa vaca.
Né? É legal porque realmente foi uma doença, foi algo observado em relação à manipulação da ordenha, que era em vaca. Então deu-se o nome de vacina, né? Que relaciona-se com vaca. Muita gente confunde, né? Vacina de soro, e muita gente acha que vacina é só para vírus. Ah, eu tomo vacina só para vírus. Não, tem vacina para o tétano. O tétano é uma doença bacteriana. O tétano é uma das poucas doenças que tem vacina e soro. Normalmente ou tem soro ou tem vacina, né? A gente não pode, fazer um parênteses, a gente não pode associar antibiótico também a combate de todas as doenças. Antibiótico é para combater só bactéria. A sua mãe, o seu tio, a sua avó tem que parar de... Ah, eu tenho uma dor de garganta, toma antibiótico. Ah, eu tenho uma febre, toma antibiótico. Ah, machuquei o dedão, toma antibiótico. Então tem que parar com essa ideia. Antibiótico, ela só combate bactéria. Então não é você que vai, você está com a bactéria. É daí que surgem aquelas doenças, aquelas bactérias super resistentes. E aí, futuramente, de repente, a gente pode ter uma pandemia de uma bactéria super resistente porque você ou porque uma sociedade começou a achar que qualquer doença se trata com um antibiótico. Então você tem que ir ao médico, o médico vai te falar a quantidade de dias, o que você tem, e esse vai usar um antibiótico. Se você tem uma gripe é uma doença viral, para que eu vou tomar antibiótico? Não faz sentido, porque o antibiótico é só para matar a bactéria. Então, retomando. Vacina, basicamente, o que é uma vacina? Nada mais é do que uma inoculação, ou seja, você coloca para dentro do seu corpo um antígeno, o que faz mal, pode ser chamado de patógeno, algo que faz mal ao seu corpo. Não é natural o meu, é o que vem de fora e vai fazer mal para o meu corpo. Então, inocula-se um antígeno, né, que está presente na vacina. Esse antígeno está fraco, está quase morto, muitas vezes morto, né? Às vezes os cientistas retiram do antígeno a proteína que causa mal, né? Porque eu não vou poder inocular um antígeno forte. Não pode ser, né? Até brinco quando eu falo para os alunos, quando eu dava essa aula, não pode ser aquele antígeno forte, bombado, tatuagem de tubarão nas costas, risco na sobrancelha, não é esse. É aquele mais fraquinho, quase morto, para induzir o meu corpo a produzir anticorpo. Então a vacina funciona assim: inoculei, o antígeno está fraco, meu corpo primeiramente vem uma célula de reconhecimento, essa célula reconhece. É a chamada célula fofoqueira, porque ela vai passar para as outras. Ela reconhece, ela vai chamar uma outra célula, essa célula vai ver se ela pode combater. Na maioria das vezes ela não pode, ela chama uma outra célula. Essa outra célula que vai produzir, ela vai ver, opa, eu preciso de tal anticorpo específico. O anticorpo é o que realmente vai combater o vírus. Eu preciso de um anticorpo específico para determinado vírus. Ele produz... Vírus, bactéria, tá? Ele produz o anticorpo específico para aquele antígeno e o anticorpo gruda e destrói o antígeno. Então é isso, é todo um ciclo. Célula avisa outra, que produz anticorpo e que inativa o antígeno. Então, o conceito de uma vacina. Apliquei o antígeno enfraquecido, o meu corpo passa por todo o ciclo de reconhecimento, produz anticorpo. Futuramente, se eu entrar em contato com essa doença específica da vacina, o meu corpo vai ter o que eu chamo de memória imunológica, né? Ele é extremamente inteligente. Como ele entrou em contato uma primeira vez, mesmo que tenha sido com ele fraco, com aquele antígeno fraco, ele criou uma memória. Eu já entrei em contato com esse aqui, eu sei o que ele é, eu sei o que eu preciso fazer. Ele não precisa passar por esse ciclo de reconhecimento. Ele já vai ter um anticorpo específico para aquele antígeno. Não sei se ficou claro, né? Então a vacina, ela previne, porque você toma uma vacina, passa por todo um ciclo de reconhecimento. Se por acaso eu entrar em contato com esse antígeno, o meu corpo já vai ter as células de memória, né? O que eu chamo de sistema imunológico de memória, uma memória imunológica. O meu corpo consegue gravar qual antígeno entrou em contato comigo e na próxima vez ele não precisa passar por esse ciclo, ele simplesmente vai lá e já combate de uma maneira mais eficaz. Então que fique claro, vacina é prevenção, vacina é igual prevenção. O soro é igual cura. Ah, Paulo, por quê? Basicamente, o soro é um pouco diferente. Ele funciona, normalmente a gente utiliza um animal, né, de porte grande, um animal robusto, o cavalo, acredito que a maioria
já ouviu falar que o cavalo, né, ainda mais para veneno de cobra, né, vou até usar o veneno de cobra que eu acho que a maioria já deve ter escutado ou visto. Né? Você primeiro, como funciona? Você tira um pouco, né, diretamente da presa da cobra, uma pequena dose do veneno da cobra, inocula no cavalo, o cavalo vai passar a produzir anticorpo. Depois que os anticorpos do cavalo está pronto, vai lá alguém, retira esse anticorpo pronto, o anticorpo já está pronto, e se você, um exemplo, estou andando na Amazônia, pisei numa jararaca, tomei uma picada. Se por acaso, né, ela me picar e quando eu for a um hospital, né, normalmente a gente tem esse reconhecimento, o médico vai perguntar como que era a cobra, ou se você já tem um conhecimento legal, você, é cobra tal, o soro já vai, o anticorpo já vai estar lá pronto, na hora para ser aplicado em você e você, claro, conseguir a cura. Então, soro é igual anticorpo pronto, soro é para curar, porque imagina comigo, eu fui picado por uma cobra, eu não posso, o médico não pode dar uma vacina, porque igual eu falei, a vacina, você tem todo um ciclo de reconhecimento, esse ciclo demora aí uns 10 dias, imagina eu com 10 dias, já vou estar morto, já vou perder 2 pernas, um braço, então não faz sentido. Tem venenos que eles são fortes, então necessita de um anticorpo pronto. Esse anticorpo pronto é o que eu chamo de soro. A vacina induz a produção de anticorpo. O soro é o anticorpo propriamente dito, um anticorpo pronto mesmo que ele venha de um outro animal. Então esse é o primeiro momento que eu quis passar para vocês. Num segundo momento, eu quero conversar agora um pouco sobre a importância da vacina e já puxar caminhos para, além da importância, para falar o porquê que deve se vacinar e a minha opinião sobre o movimento antivacina. Então, primeiro, por que uma vacina é importante? Bom, acho que a maioria já sabe, vacinar é importante não só para criar imunidade em você, mas para toda uma comunidade. Esse é o ideal, é o principal de uma vacina, não é só em relação a você, é em relação a toda uma sociedade, e é onde a gente já puxa o gancho para o conceito de liberdade de escolha. Entendo que liberdade de escolha é cada um se sentir livre para fazer aquilo que quer. Porém, a partir do momento que a sua liberdade afeta a liberdade do outro, então a gente já tem aí uma discordância. Então, para a vacina, eu quero que fique claro para vocês que não serve de liberdade de escolha, porque de certa forma você põe em risco um filho, uma mãe, um amigo, toda uma sociedade. Então assim, Paulo, mas eu li que a vacina faz mal, a vacina causa autismo, que uma pessoa se vacinou e morreu. A gente lê todo dia na televisão que um avião cai, de quantos? Que uma pessoa morre, caiu de um prédio, mas de quantas pessoas precisou para uma cair? Então a vacina é a mesma coisa, você precisa de uma pessoa para 1 milhão. Então não faz, é totalmente ignorante, né, o ser humano de pensar que eu vi uma reportagem de 1 milhão de pessoas que foi vacinado, uma pessoa teve algo ruim, né, causou uma doença, ou de repente, infelizmente, causou até a morte, mas ela não deixa de andar de avião. Né? Tem um estudo que ele mostra que antigamente nos Estados Unidos morria-se muito por sarampo. Né? O sarampo era uma doença, hoje tem a vacina, a tríplice viral. Morria-se muito de sarampo. Hoje, morre-se, vou até falar devagar, morre-se mais pessoas por cair da cama do que por sarampo. Aí eu pergunto para vocês vão deixar de dormir na cama? Porque estão morrendo mais pessoas por cair da cama do que de sarampo? Não vai. Então por que você vai pensar que eu vou tomar vacina, eu vi que uma pessoa sofreu disso ou sofreu daquilo? É ignorância. A vida é um risco, nascer é um risco, viver é um risco. O problema é que o vírus, uma doença, uma bactéria não escolhe quem ela vai atingir. Ela atinge qualquer um, é preto, branco, é japonês, é índio, é mulher, homem, é gay, enfim. Não escolhe nada, ela simplesmente vai. Então, a partir do momento que eu deixo de me vacinar, eu quebro todo um equilíbrio, né? Digamos assim, vou chamar de equilíbrio. Um equilíbrio, porque eu rompo esse equilíbrio. Então, necessariamente, a vacinação não se aplica ao conceito de escolha. A sociedade
para se viver em sociedade, você precisa, né, seguir certas regras. Para se vacinar é uma regra, né? Eu sei que tem conceitos religiosos, tem a historinha lá passou para o vizinho, que passou para isso. Hoje a gente vive-se muito de fake news, né? O WhatsApp, o Facebook, são ferramentas que a mensagem chega e depois de um dia todo mundo já sabe. Enfim, fica aquela conversinha aqui, porém a gente tem que parar de apenas ficar nesse comodismo de receber uma mensagem da minha tia falando que, vou dar um exemplo, que o gargarejo elimina o coronavírus. Pensa comigo, você acha, existem vários cientistas tentando criar remédios a todo instante. Você realmente acha que a tia que jogou no grupo do WhatsApp que o gargarejo vai funcionar contra o coronavírus? É muita hipocrisia. Então essa hipocrisia eu chamo até de epidemia da ignorância. Porque, na verdade, a ignorância é mais prejudicial ao mundo do que qualquer doença ou qualquer outra coisa que venha assolar o mundo. Porque a partir do momento que você se torna ignorante, essa ignorância pode passar de um modo extremamente prejudicial. Então a gente precisa parar de ser tão cômodo e tentar pesquisar, ver artigo científico. Opa, eu li uma notícia que será que é verdade? Vou pesquisar em sites mais confiáveis. E já puxando agora o gancho para o movimento antivacina, que eu particularmente acho ridículo, né? Desculpa, até ridículo, é muito ridículo. Você achar que tem essa liberdade, eu não quero me vacinar, mas na primeira epidemia que surge, você está lá pegando a fila do SUS para se vacinar. Eu posso dar um exemplo para vocês, claro, aconteceu há uns 2 anos atrás. Surgiu novamente o sarampo e a febre amarela, né? São doenças que hoje têm vacina, são doenças erradicadas. Surgiu, né? Começou a surgir no Brasil. O que aconteceu? No outro dia, filas e filas atrás de eu quero vacina, eu preciso da vacina, que não sei o que da vacina. E aí? Aquela sua ignorância evaporou? Então, né, se todas as pessoas tivessem colocado na cabeça, eu vou tomar vacina para evitar, não teria surgido todo o caos que surgiu. E a gente vê hoje o caos que o mundo realmente está surgindo, que o mundo realmente está passando. E eu sintetizei muita coisa, né? Claro que ficou algumas coisas de fora, porque senão ficaria algo muito extenso. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham aprendido, né? Desculpem, às vezes, a falta de... Né? Não tenho muito costume assim, de aparecer em câmeras, mas de coração mesmo quis muito ajudar vocês, quero muito, né? Estou de peito aberto, vou me entregar muito a esse projeto. Vocês podem, cara, esperar muito, tem muito professor bom, vai ter muita aula boa, vocês vão ter aula de matemática, química, redação, história, de tudo um pouco, né? Então a gente quer tentar abraçar aí várias faixas etárias, não só o ensino médio. Estou aberto a críticas, sugestões. Se alguém tiver alguma pergunta, pode escrever aí, que eu vou tentar responder todo mundo. Né? Vou fazer o possível para responder. Acho, né? Tenho quase certeza que vão surgir algumas perguntas. E é isso, já ia me esquecendo. Caso vocês, né, gostem de paródia, né, quero conhecer, quero aprender algo de forma um pouco mais divertida, né, cantar algumas músicas, né, ter um aprendizado mais dinâmico dentro da área de ciência e biologia, eu tenho um canal, né, que chama Passei Cantando no YouTube, um canal super legal, tem umas paródias super bem feitas, super legais, bem engraçadas algumas. Então, se vocês puderem dar uma ajuda lá, beleza? Muito obrigado, um grande abraço e tamo junto.